Bom dia, eu sou a professora Fátima Loureiro, da Escola Mário Salles. Estamos aqui para apresentar um seminário de revisão dos conceitos e dos assuntos adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. E a minha aluna, Fernanda, vai iniciar um seminário sobre isso. Eu espero que vocês compreendam, porque ela vai explicar não a partir de conceitos em si, mas com uma contextualização, que é o que eu ensino para vocês no dia a dia, que é a temática social, trazendo para o conteúdo. Bom dia. Bom dia. Tá bem melhor que da outra vez. Certo. A gente vai, no caso eu vou falar sobre adjunto, adnominal e adverbial. Beleza. A gente tem uma ideia errada de que a palavra, por ela ser grande, ela é difícil. Mas ela não é difícil, basta você fazer associação e tentar entender mais ou menos o que ela significa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui dois textos de autores diferentes e de trechos de livros diferentes e que eu vou usar para exemplificar para vocês, certo? Antes, vamos primeiro entender o que significa adjunto adnominal e qual a diferença dele para adjunto adverbial e vice-versa. Os adjuntos, eles são chamados na gramática de acessórios da oração. Para quem não sabe, oração é aquela frase em que eu tenho um ou mais verbos. Eu não vou precisar exemplificar porque todo mundo aqui sabe o que é verbo, né? Falo que eu posso conjugar, e tem pretérito, futuro, passar, presente, enfim. Aquelas conjugações enormes que a gente tem na gramática. Então, os adjuntos são chamados de acessórios da oração. Caso vocês quiserem pesquisar na gramática, vocês vão ver que tem lá. Enfim, vamos começar por adjunto adnominal. Adjunto adnominal são aqueles em que eu posso classificar ou que eu posso dar como por exemplo, adjetivo. Das classificações do adjunto adnominal são adjetivos, orações adjetivas, numerais, orações adjetivas e artigos. Então, mais ou menos envolve o quê? Adjetivo. Adjunto adnominal está ligado a adjetivo, certo? Gente, todo mundo aqui já sabe o que é adjetivo? Ou alguém tem alguma dúvida? Sim. Vocês querem que eu fale ou que eu coloque na lousa um exemplo de adjetivo? Na lousa. Fale. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, se eu tenho essa frase aqui, Mariana é bonita, como é que eu vou saber qual é o adjetivo da frase? É só eu ir pela parte que qualifica ou que desqualifica ela. Por exemplo, Mariana é bonita. Eu sei que bonita é o adjetivo porque está qualificando a Mariana. Se eu colocasse Mariana é inteligente, inteligente seria o adjetivo. Se eu colocasse Mariana é feia, então é uma característica ou uma parte da personalidade de Mariana. Então, é isso que é adjetivo. Cuidado para não confundir adjetivo com verbo, porque os dois não tem nada a ver e às vezes a gente confunde por parecer um pouquinho, certo? Então, não confundam adjetivo com verbo, porque tem muita gente que erra isso aqui em prova de concurso ou até mesmo no Enem. Coisa de adjetivo e de verbo tem muita gente que erra porque se parecem, certo? Então, eu vou apagar aqui com a mão mesmo. Alguma dúvida sobre o que é adjetivo? Pronto, a gente pode continuar. Já falei o que significam adjuntos adnominais e agora a gente vai para advérbio. Aí quando a gente pensa em advérbio, o que é que vem na cabeça? Vem verbo, advérbio, parece com um verbo. Vem de adjetivo. Adjetivo com verbo? Não. Por mais que se pareça com uma mistura de adjetivo com verbo, advérbio não tem muito a ver. Por exemplo, se eu tenho uma frase e nessa frase eu vou falar, por exemplo, com o Felipe. Aí eu digo assim para o Felipe, Felipe, a Maria Clara entrou no ônibus, ela subiu no ônibus. Tudo bem, ele vai saber que ela subiu no ônibus. Mas em que ônibus? Quando que ela pegou o ônibus? Onde que ela pegou o ônibus? Para onde que ela ia? Então os advérbios, eles vão, por isso que tem um significado de acessório. Por que acessório? Porque eles vão me dar algumas informações que se eu jogasse numa frase solta, eu não ia ter. Então, por exemplo, se eu disser que Maria Clara subiu no ônibus, eu sei que ela subiu no ônibus.
mas os acessórios, que no caso o advérbio vai me dizer quando, como, onde e esses tipos de perguntas. Então os advérbios, eles podem ser classificados em dúvida, afirmação, negação, lugar, tempo, modo. Então, as classificações, a gente tem várias palavras que vão ser os acessórios da frase e que vão me dar informações que numa frase solta eu não teria. Então, aqui a gente tem um exemplo de um trecho de um livro. Um exemplo aqui adnominal, de adjunto adnominal, e outro exemplo de adjunto adverbial, certo? Antes da gente entrar aqui, alguém tem alguma dúvida? Porque às vezes eu explico rápido demais e às vezes algumas pessoas ficam com dúvida. Alguma dúvida quanto a adjunto adnominal e adverbial? Não. Então acho que eu posso prosseguir, né? Vamos ler o texto. Não vejo mais os meninos com seus corpos bronzeados tomando banho no rio, atiçando os namorados. Mais uma vez, não é meu, para quem quiser me chamar de tarada, não é meu texto, é só para exemplificar. E aqui o outro texto. Mulher bule de louça, deixa-se pegar pela alça e verte suor e sangue em quantia exata. Poético. Então, a partir dessas partes grifadas é que eu vou prestar atenção para classificar se ele é adnominal ou adverbial. Então, vamos lá, vamos começar por esse aqui. Mulher bule de louça, deixa-se pegar pela alça e veste suor e sangue em quantia exata. Aqui, se a gente for pela classificação gramatical, a gente vai ter os exemplos de advérbio. Vai ter advérbio de modo, de lugar, de quantidade. Esquecido de quantidade para falar para vocês, mas tem advérbio de quantidade também. Então, só de vista, eu não preciso nem da gramática. Eu já sei que aqui se trata de advérbio, porque ele está me dando informações que, quando eu for classificar, eu vou ver na gramática que vai se tratar de advérbio. Porque ele está me dando informações que na frase solta eu não teria. E aqui eu tenho um adnominal. Não vejo mais os meninos com seus corpos bronzeados tomando banho no rio. Seus corpos bronzeados é uma característica. Então, a partir daqui, não tem como ser um advérbio. Tá mais ligado ao adjetivo, porque está caracterizando os meninos. E no rio, certo? Então, aqui foi uma explicação mais resumida. Alguém quer continuar com alguma coisa ou então fazer uma colocação? Nome. Certo? Então, nominal vem de nome, certo, entendi. Mas qual a diferença de nominal, mas o que está falando? Predicado? Predicado nominal e verbal, certo. Eu não vou colocar o exemplo aqui, porque da outra vez eu coloquei e eu enchi a lousa. Então, vamos deixar só, você imagina na sua mente, certo? Vamos assim, depois que vamos dizer que eu tenho uma frase e eu vou separar ela em sujeito e predicado, certo? Vamos separar, você faz a pergunta quem é o verbo e separa o sujeito da continuação, que a continuação é chamada de predicado. Então, vamos lá, qual a diferença de nominal para verbal? O nominal, como eu acabei de dizer, vem de nome. Então, quais são esses nomes? Substantivo, artigo, algumas vezes, advérbio, adjetivo, são nomes. E o verbal são um verbo. Então, para você separar, nunca o nominal, na preposição nominal, vai vir uma palavra que tenha o verbo. Nunca a da preposição nominal vai ser o verbo, porque se tiver um verbo vai ser verbal. Então é mais fácil você classificar o verbal do nominal. Então, caso tiver o verbo, você já sabe, é verbal. Se tiver um nome como, por exemplo, um substantivo, aí tudo bem, então é um nome. Aí é um predicado nominal. E um exemplo também, gente, de adjunto adnominal é que, por exemplo, na classificação dos adjuntos adnominais, que eu falei que são adjetivos, numerais, orações adjetivas, tem também artigos. Então, quais são os artigos? O, a, os, as. São os definidos. E os indefinidos, uma, uns, umas. Então, por que artigos também fazem parte dos adjuntos adnominais? Porque eles vêm como se fosse uma ligação com o nome, com o adjetivo. Entendeu? Então, por isso que eles também podem ser chamados de adjuntos adnominais, os artigos. Mais alguma? Uma ligação com o nome, no caso. No caso é o substantivo. Que pode ser o substantivo. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa? Então, essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham entendido dessa vez. Bom dia, gente. Bom dia. Eu quero muito agradecer a participação da minha aluna, né?
Fernanda, por quê? Porque ela fez uma contextualização, né, do conteúdo. Ela não foi direcionada ao conceito em si dos adjuntos adnominais e adverbiais, mas ela fez umas considerações em relação ao contexto. Porque aprender o conceito é muito fácil. Em toda a gramática tem o conceito, mas aprender dentro de uma situação é bem diferente, certo? Então é assim que vocês devem aprender, principalmente para as provas que vocês vão enfrentar no dia a dia. Muito obrigada pela sua participação, a participação do André. E é assim que se constrói o ensino, gente. Não é só explicando aleatoriamente, mas explicando dentro de um contexto social, dentro de uma estrutura social.